Eu quero falar com você, já que estamos na semana da Páscoa e hoje é o domingo da ressurreição, sobre a última semana que Jesus viveu aqui na terra. Você imagina que Jesus ele está vivendo a última semana dele e ele sabe que ele vai ser crucificado. Como é que o que você faria sabendo que você vai morrer essa semana? Fala a verdade, Ronaldo, é complicado, né, cara? O que você faria se você soubesse que essa semana você vai morrer? Agora, imagina que, e o pior, você não vai morrer uma morte qualquer. E é incrível como que Jesus, ele tem esta tranquilidade, ele tem esta... Mas ele é um ser humano, mas ele está ali. Você sabe o que as pessoas descobrem quando elas... O que as pessoas pensam quando elas descobrem que vão morrer? Geralmente quando você tem um diagnóstico de morte, você começa a pensar nas coisas mais importantes da sua vida. Sabia disso? As coisas mais importantes. Você começa a pensar assim... Tem uma pesquisa que uma mulher, um livro que uma autora escreveu, ela cuidou de muitas pessoas em estágio terminal, e ela descobriu que todos eles tinham as mesmas preocupações, assim. Todos eles pensavam assim: puxa, eu trabalhei tanto na minha vida, trabalhei, mas hoje eu vejo que eu queria ter tido mais tempo para os meus relacionamentos. Outros pensaram assim: eu queria ter me dado a oportunidade de ser feliz. Outros dizem assim: eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus amigos, eu queria ter convivido melhor com a minha família. No final da vida todo mundo pensa nos relacionamentos. Ninguém pensa: eu queria ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter construído mais. Quando chega no fim da vida, as pessoas se lembram dos seus relacionamentos, porque é isso que é importante, né? Porque nós vamos levar para a eternidade são os nossos relacionamentos, nossos vínculos. As obras que vamos levar para a eternidade é aquilo que nós fizemos aqui. Então, é interessante, né? Agora Jesus aqui está na última semana, e eu quero falar com você, relembrar os fatos que aconteceram rapidamente. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e esquece que tudo isso aconteceu na última semana. Então, por exemplo, no domingo passado, se hoje é o domingo de Páscoa da Ressurreição, domingo passado é o que a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, não é isso não? No domingo passado, Jesus entra na cidade de Jerusalém, e ele entra montado num jumento, e todo mundo cantando Hosanas, glória àquele que vem em nome do Senhor, e estendendo ramos no chão, e estendendo as suas vestes. Olha lá. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio da palavra do profeta: digam ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima, ele é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho, diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores, espalharam pelo chão, e as pessoas, tanto que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto céu, salvação nas alturas, o Salvador. Que entrada linda, não é verdade? Só que dentro dessa multidão não estão os religiosos, né? Dentro dessa multidão não estão os fariseus. É interessante que as pessoas que mais conheciam a Bíblia naquela época, que seriam capazes de discernir rapidamente que Jesus era o Messias, esses não estavam dando glória a Ele. Então o que acontece? Na segunda-feira, diz o texto, são vários textos, na segunda-feira, Jesus vai até o templo, e sabe o que ele faz? Ele vai lá, e pela segunda vez, é a segunda vez que ele faz isto, não é? Ele tinha feito no ano anterior, ele faz nesse ano também, ele vai, chuta ali não é? Literalmente chuta o pau da barraca, na verdade não, ele expulsa aqueles caras que vendiam pombas, animais, porque era um esquema de levantar dinheiro, patrocinado pelos sacerdotes. Dentro do templo, só valia o dinheiro do templo, então você tem que trocar o seu dinheiro.
E aí sabe como é que é, né? O câmbio em Jerusalém, na época da Páscoa, câmbio em Jerusalém na época da Páscoa é pior que a alta do dólar no pico. É ali, os caras tirando dinheiro das pessoas. Então Jesus fica indignado, chuta tudo e diz assim: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Esquemas. É lógico que o templo precisava de dinheiro para ser mantido, mas para isso tinham dízimos e ofertas. Mas acontece que tinham esquemas de dinheiro, esquema aqui. Graças a Deus a gente não vê mais esquema de dinheiro nas igrejas, né, irmãos? É uma coisa que... Ainda hoje, a mesma coisa. Quanta gente entrando em esquema, quanta gente perdeu dinheiro agora no esquema de criptomoedas em que muitos cristãos entraram. Dinheiro rápido, fácil, você não precisa fazer nada, rende 5%, 10% ao mês. Onde? O que eu já vi de cristão caindo em pirâmide por causa do dinheiro fácil. Então continua a mesma coisa. Jesus então faz isso. Quando ele volta para Betânia, ele está hospedado em Betânia, ele vê uma figueira e está com fome, ele vai lá pegar uns figos, e a figueira não tem figos. Ele fala assim: ninguém mais coma fruto de ti, e a figueira seca. Isso ilustra uma coisa interessante. A figueira sem frutos fala daquela religião morta, daqueles homens que conheciam Bíblia, fariseus, tudo, mas eles manipulavam o povo. Eles parecem que tinham frutos, tinham aparência de alguma coisa. E Jesus disse: ninguém mais coma fruto de ti. Jesus está encerrando a época da velha aliança, onde aqueles que diziam conhecer a Deus manipulavam os que não conheciam para benefício próprio. Na manhã seguinte, quando eles voltam na quarta-feira, está seca, está totalmente seca. Como secou Jesus tão rápido? E ele fala: se vocês tiverem fé como grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui, joga no mar, e vai acontecer. E é nesse contexto que Jesus diz, está na última semana. Então o que acontece? Lá pela quarta-feira, alguns dizem que assim, na terça-feira, ainda na terça-feira, agora, Jesus, é um dia tenso para Jesus. Ele começa a debater com os religiosos, porque está cheio de religiosos em Jerusalém. Os caras mais inteligentes da lei estão lá, e aí eles começam a cercar Jesus e começam a bombardear de perguntas, porque Jesus tem que tropeçar em alguma coisa para eles poderem justificar a remover Jesus do templo, justificar a matar Jesus. Embora os judeus não pudessem matar ninguém, e por isso que eles usam os romanos. Você sabe que na verdade a lei judaica não permitiria matar, mas eles usaram os romanos para isso. Então eles questionam a tua autoridade de Jesus, falam: por que você faz essas coisas? Com que autoridade? Ele fala: eu também vou fazer uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E os caras pensaram assim: se falar que o batismo de João era de Deus, vai perguntar por que não cremos. Se falar que é dos homens, o povo aqui vai dizer: pô, mas ele é profeta. Vamos falar que a gente não sabe, não sei. Jesus fala: também não vou dizer para vocês com que autoridade faço essas coisas. Porque na verdade, se os fariseus respondessem a pergunta, eles tinham que dizer que Jesus faz estas coisas pela autoridade do Pai que foi dado a ele, amém? Mas eles não querem reconhecer Jesus, porque eles têm uma posição, tem que ser eles. Então vem um outro e pergunta numa outra armadilha: é lícito pagar imposto para César? E Jesus fala: seus hipócritas, querem pegar uma armadilha? Cadê a moeda do imposto? Aí, a cara de quem está aí? Esse texto está de onde? De quem é a cara? De César. E a inscrição é do Império Romano. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eles ficam mudos. E vem mais um que fala que não existe ressurreição. Uma mulher morreu, casou com outro, depois o cara morreu, ela casou com outro. Uma mulher casou com 7 pessoas. Lá na eternidade ela vai ser marido de quem? Se ela ficou viúva e casou com 7. E Jesus fala para eles o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É aí também que ele diz isso. Fala: vocês não entendem. Se Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Ele é Deus de vivos e não de mortos, então eles estão vivos, portanto a ressurreição existe. Acabou com eles.
E aí vieram uns outros. Não, nós vamos pegar Jesus. Mestre, qual é o grande, maior mandamento da lei? Tem 600 e poucos mandamentos. Ele fala, o grande maior é amarás a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o outro, tão importante e de igual peso é, amarás o próximo como a si mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Se você quer obedecer à lei, você precisa amar a Deus e o próximo. Ficaram tudo mudo. E aí ele fala, eu vou fazer uma pergunta. Jesus fala, posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Ora, se Davi disse, de quem é filho o Cristo? Eles responderam, o Cristo é filho de Davi. Ah, é? Legal. Então por que Davi disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Olha, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? E eles ficaram mudos. Porque eles não conseguem, eles têm a Bíblia, mas não conseguem ter a revelação. A revelação que o Cristo, filho de Davi, nasce da Virgem, da linhagem de Davi. Mas ele é filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus cala os fariseus, mas aí na mesma terça-feira, o que acontece? Acontece que alguns judeus tinham ido adorar em Jerusalém, uns gregos. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe. Os gregos não têm contato com os judeus. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, e aí então eles, com o pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Até agora Jesus só está entre os judeus, entende? Mas aparecem os gregos e falam, queremos ver Jesus. Quando o Filipe vai contar isso, não é? E André para Jesus, Jesus responde, chegou a hora. Diga isto, chegou a hora. Porque a salvação é para todos. Esta atenção, irmãos, neste momento aqui, há uma chave que vira. Jesus está dizendo, os judeus me rejeitaram, aqueles para os quem eu vim me rejeitaram, mas a salvação é para todos. Então neste momento, quando chegam os judeus, ele fala, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só, mas se morrer vai dar muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, e aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. E Jesus ainda diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus está deixando claro o que vai acontecer. E aí, olha que interessante, ele diz assim, e agora meu coração está perturbado? Ele devia estar, ele vai morrer, ele vai ser chicoteado, ele vai ser humilhado, ele vai ser desprezado. Meu coração está perturbado? O que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Olha a convicção de Jesus, eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Quando Jesus fala isso, quando ele está dizendo, é a hora do grão de trigo morrer, senão não vai ter fruto, e ele é que tem que morrer. Quando ele está dizendo, a salvação é para todos, neste momento, olha que interessante, né? O Pai fala, veio uma voz dos céus dizendo, eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Ele está no templo, a multidão está tudo ali. Então a multidão disse que ouviu um trovão, e outros falaram, foi um anjo que falou. E Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Não é interessante isso? Essa voz veio por causa de vocês, para ver se vocês acreditam em quem eu sou, para ver se vocês creem no Filho de Deus, se arrependam e tenham vida eterna. Veio por causa de vocês esta voz. Chegou a hora de ser julgado este mundo, e será expulso o príncipe deste mundo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vai ser julgado, olha, vai ser julgado o príncipe deste mundo. E você vai ver que Jesus é que é julgado por 7 interrogatórios, 6 interrogatórios. Jesus fala, o príncipe desse mundo vai ser julgado, e ele vai ser expulso.
isso. Então, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. Ele disse isso para explicar, para indicar o tipo de morte que iria vir a sofrer. Veja, Jesus não vai sofrer uma morte comum. Jesus não vai simplesmente morrer na cruz como um outro ladrão. Ele falou: quando eu for crucificado, eu vou atrair todos a mim mesmo. Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu estiver na cruz, eu vou atrair toda a humanidade a mim. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Então, a crucificação de Jesus, ele assume o nosso lugar. Então, nós fomos crucificados juntamente com Cristo, porque ele atraiu a ele. O que ele atraiu? Todas as culpas nossas, toda a condenação da humanidade, todas as consequências dos pecados presentes, passados e futuros, toda a natureza egoísta e maligna, ele atrai sobre ele mesmo. Ô gente, você entende que morte ele vai morrer? Não. Por isso que a Bíblia diz: um morreu por todos, logo todos morreram, porque ele atraiu lá na cruz. Então, no final, a multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo vai permanecer para sempre. Como é que você diz que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão quer um Cristo que venha, que destrua o Império Romano e que dê para eles pão, que dê comida. Você sabia que depois que Jesus fez o segundo milagre dos pães, o pessoal começou a ir atrás dele por causa para arrumar pão, né? Ele falou assim: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram os pães, eu curo os seus enfermos, mas vocês não querem obedecer os meus mandamentos. Não quer. Só quer ver o que Jesus pode dar. Só quer ver o que Jesus pode oferecer. Ele pode oferecer prosperidade, din-din, ele pode oferecer cura, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero do meu jeito, porque a vida é minha. Aí tem um problema, porque ele acabou de dizer: aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Há um preço para me seguir. A multidão falou: a lei diz que o Cristo, como é que o Cristo vai morrer? Vai ser levantado. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Se você tivesse lá, você teria crido em Jesus? Eu acho que eu tinha. Aquele pessoal não creu. Coração endurecido. Na quarta-feira, Jesus é ungido. Ele está lá no jantar, na mesa uma mulher entra com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derrama o perfume na cabeça de Jesus. Então, nesta quarta-feira, não tem registro que ele está no templo, ele deve ter ficado em Betânia. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Podia ter vendido, dado para os pobres. É muito dinheiro. Sempre o dinheiro. É o dinheiro no templo, é o dinheiro, é sempre o dinheiro. É sempre que a gente tem uma ideia melhor para fazer. O perfume podia ter sido vendido por alto preço. Jesus, sabendo que falavam, disse, eles estavam falando por trás, né? Onde você viu? É um ano de trabalho, mano. Um ano de trabalho. Se pegasse o salário médio de um trabalhador brasileiro hoje, R$1.700, um ano de trabalho, não é? Quanto que dá? Faz alguém as contas, hein? 12 vezes 1.700. Quanto que valia aquele perfume? O Arnaldo vai fazer a conta exata aqui. R$22.800. É isso aí. É caro mesmo, hein? Uma mulher. Foi uma mulher. Tinha que ser uma mulher mesmo para fazer isso. A resposta de Jesus para eles: por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Por que ninguém faz nada bom para Jesus? O pessoal só quer tirar de Jesus. Eles querem a bênção de Jesus. Eles querem comer. Ele quer comida, quer que multiplique o pão. Mas ninguém dá nada para Jesus. Esta mulher pega R$24.000 e pau.
Ela derramou: vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. E aí então, ele disse: eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Estamos contando o que ela fez, certo ou não? Porque ela se importou em dar algo para Jesus, e ela deu o que tinha de melhor, o que tinha de mais importante, o que ela guardou toda a vida, porque ela não economizou aquilo em um ano de trabalho, porque você tem que trabalhar, comer, vestir, né? Então ela gastou vários anos para guardar aquilo. E ao mesmo tempo, na quarta-feira, sabe o que Judas está fazendo? Judas, quando ele vê esse negócio, viu que a grana não foi para a bolsa, onde ele, né, tirava ali uma porcentagem, ele vai lá e vende por 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Na quinta-feira, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. E nessa reunião de Páscoa, gente, que acontece? Começa uma discussão de quem é o maior, de quem é o maior. Vem a mãe de Tiago e João e fala: mestre, que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. O negócio estava desse nível, você está entendendo ou não? E Jesus falando que ele ia morrer, Jesus falando que ele ia ser crucificado, e o pessoal preocupado quem é o maior. Aí Jesus fala: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja esse o servo de todos. Porque o maior no meu reino é aquele que serve. E ele ensina isso. Depois o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e diz: se eu sou o mestre e fiz isso, façam isso uns aos outros. Porque no meu reino é diferente. No meu reino a grandeza é conhecida pela honra que se dá ao outro. A grandeza no reino de Deus é a marca de quanto você honra o outro, coloca o outro em primeiro lugar. E Jesus prediz que Judas vai traí-lo, e também ele prediz que Pedro vai negar 3 vezes. E aí Jesus na quinta-feira também dá um novo mandamento. Ele diz: novo mandamento agora vos dou, amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Tudo isso na quinta-feira. E depois então Jesus institui a Santa Ceia, que vamos tomar hoje. Nessa quinta-feira, eles estão comendo a Páscoa na quinta-feira, vocês entendem, né? Ela está chegando de noite, eles estão lá na reunião de Páscoa, eles estão comendo o pão asmo sem fermento, eles estão comendo a carne do cordeiro. E Jesus está ensinando ele as coisas mais importantes. Então ele fala: vocês vão fazer isso, vocês vão partir o pão, vocês vão tomar o cálice, para vocês celebrar a minha morte, até que eu venha. Vocês vão dizer: ele morreu e ressuscitou e ele voltará. É o único ritual, entre aspas, que Jesus deixou. Então, depois daquela refeição, eles vão para o jardim do Getsêmani. Eles vão para o jardim das oliveiras. E lá Jesus faz o discurso. Se você quiser saber o que aconteceu no jardim, é João 14, 15, 16, 17. É só você ler. São as últimas palavras de Jesus. Então, e ali Jesus faz o discurso de despedida, dizendo: eu vou para o Pai. E mostra-nos o Pai. O Filipe fala: mas quem vê a mim vê o Pai. Jesus fala: vocês vão fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Jesus fala: eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vai ensinar a você todas as coisas. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Por isso, aquele ramo que dá fruto, meu Pai poda, para dar mais fruto. Aquele que não dá fruto, Ele corta. E esse que é cortado seca e vai ser queimado. E Ele fala ainda em João 15: vocês são meus amigos, vocês não são meus servos. Tudo que eu ouvi do meu Pai eu contei para vocês. Vocês são meus amigos agora. Se vocês fizerem o que eu mando, vocês são meus amigos. Porque na verdade, se você fizer o que eu mando, você está fazendo o que o Pai mandou, e você é filho dele. E no final de João 15, Jesus diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi você para dar fruto, para que esse fruto permaneça, e tudo que vocês pedirem a Deus no meu nome, Ele vos conceda. Ele faz isso 2 vezes nesse trecho. Você é um filho, o que eu vou fazer vai te dar a identidade que eu tenho de filho de Deus, o acesso ilimitado ao Pai, e tudo que você pedir em meu nome, Ele vai dar, amém? Ele fala isto, e faz a oração por nós: Pai, que Ele seja um quando nós somos um.
para que o mundo veja, e que eles saibam que tu os amaste, que tu amas. Senhor, que esses homens e mulheres, todos que vão no futuro, entendam uma coisa: o Senhor ama eles do mesmo jeito que o Senhor me ama. Foi a oração de Jesus. Quero te dar essa notícia. Jesus disse: Pai, mostra para cada um daquelas pessoas que vão estar na Páscoa da Comunidade da Graça em 2022, que eles são tão amados quanto eu sou amado por Ti. Fala para o seu amigo aí, sua amiga: Jesus te ama igual a Jesus. O Pai te ama igual a Jesus. O Pai te ama igual ele ama Jesus. O Pai te ama igual ele ama Jesus. Não é uma boa notícia? Seu Pai tem tudo, Ele tem todo o poder, todas as coisas. Está com medo de quê? O que você está com medo? Então, ainda na quinta-feira, eles estão no jardim, e agora começa a sexta-feira, passa na meia-noite, entra na sexta-feira, e Jesus agora começa a orar. Ele fala: vamos orar comigo? Mas você sabe, Pedro, Tiago e João, a turma tinha comido muito cordeiro, tinha tomado muito vinho, tinha comido muito pão, a boa. Eles estavam tudo com sono, e não conseguiam ficar de olho acordado. E Jesus está agoniado, e ele está lá, numa distância de um tiro de pedra. Ele vai uns metros e começa a orar. Acho que eu avancei 2 vezes aqui. Não está. É isso. Logo após a meia-noite, então, Jesus está orando. Ele está orando. Pai, ele ora, volta, está dormindo. Não pode orar uma hora, volta, está dormindo. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não seja feita, porém, a minha, mas a tua vontade. E Jesus está orando, e a agonia dele é tão forte. A agonia dele é tão forte. A morte está ali. Ele começa a suar gotas de sangue. No filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquele Paixão de Cristo, ele está lá orando, você lembra? Né? Aparece ali um diabo do lado dizendo: você não pode, você não vai conseguir, é muito para um homem. E Jesus ignora, fala: Pai, seja feita a tua vontade. Ele levanta assim, eu gostei dessa cena, sai e pisa numa serpentezinha assim. Ele está pisando na cabeça da serpente. O inferno inteiro está dizendo: não vai para a cruz, desiste, não faz. Mas Jesus diz: eu vim para esta hora. O que acontece? Jesus vai lá tentar acordar os discípulos, aparece Judas. Aparece Judas e está escuro, né? Você sabe, ninguém tem celular para iluminar. E Judas chega e beija Jesus para indicar que ele era Jesus, com uma multidão de porretes e tudo mais. Jesus fala assim: você trai o Filho do Homem com um beijo? Para que essa multidão? Sempre estive no meio de vocês. E aí, quem é Jesus? Sou eu. Jesus fica assim, naquela confusão. O que faz o Pedro? Tira a espada e corta a orelha do Malco. E Jesus para com a confusão, pega a orelha e coloca de volta, e gruda a orelha de volta, cura na hora. E aí todos os discípulos fogem, e Jesus é preso. Essa é a madrugada da sexta-feira, gente. Jesus é interrogado por toda a madrugada, durante cerca de 9 horas. Ele é interrogado, crucificado, é interrogado, batem. Mais ou menos, dura quase 9 horas isto. Ele foi surrado, esbofeteado, cuspido. Foi condenado pelos romanos. Então, a primeira coisa que fazem, levam ele para Anás. Anás está lá no pátio do sumo sacerdote. Ele fala: você ensinou? Tudo, eu ensinei era publicamente. Pergunta para as pessoas que eu ensinei. E aí eles ficam com raiva, batem. Leva para Caifás, que é o sumo sacerdote. Caifás fala mais umas coisas, aí chama o sinédrio, reúne os líderes, e começa a vir gente mentindo, falsa testemunha, e ninguém consegue dizer nada contra Jesus. E aparece um e diz: ele falou que vai derrubar o templo e construir em 3 dias. É isso aí. Jesus falou assim: vocês vão ver o Filho de Deus, os céus abertos. Blasfêmia, rasgam as vestes, bate, cuspe, amarra. Só que no meio desse negócio todo, Pedro está lá. Pedro tem um conhecido
conhecia um cara, certo ou não? Lá da casa do sumo sacerdote, deixou Pedro entrar. Pedro entra e fala: você é Galileu? Não, não sou. Você estava com ele? Não. Na terceira vez, só que está acontecendo ali, ali o sinédrio e tudo, e Pedro está aqui, não é? E alguém fala: você estava com ele? Não, diz que ele fala uns palavrões. Sabe, eu imagino que quando ele fala uns palavrões assim, sabe aquele silêncio que faz de vez em quando? Diz o texto de Lucas 22, que Jesus olha para Pedro, e o galo canta. Já imaginou? A gente está lá em Lucas 22. Lucas 22. Homem, não sei do que você está falando. Lucas 22, 60. No mesmo instante o galo cantou, e o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro sai dali chorando. Tudo isso está acontecendo. Depois levam ele para Pilatos. E Pilatos faz interrogatório e fala: não acho culpa nenhum. Não, ele violou essa lei, tem que matar. Ué, leve vocês mesmos. É que a gente não pode matar. E eles não entram no pretório, porque senão... Por que vocês não entram? Não, senão a gente vai se contaminar para comer a Páscoa. Então, matar Jesus pode, mas não pode se contaminar para entrar. É uma religião. Jesus fala para Pilatos: você não sabe que eu tenho autoridade para libertar? Ele falou: você só tem autoridade porque do alto te foi dada. Mas quem me entregou a você tem maior pecado. Falaram que ele era Galileu. Então manda para Herodes. Manda para Herodes. Tudo na madrugada. Herodes vai, faz perguntas, Jesus não responde nada. Bota um manto nele, bate, manda de volta para Pilatos. Chega para Pilatos. Pilatos sabe que é por inveja. Então, tenta libertar Jesus. A mulher de Pilatos fala: amor, sonhei com esse homem de noite, deixa ele livre, estou muito perturbada. Aí, por que vocês querem matar? Porque ele é o filho de Deus, fala que é o filho de Deus. Aí o Pilatos ficou branco: meu Deus do céu, e agora? Pilatos tenta soltar. Posso soltar na Páscoa, posso soltar um bandido aí. Qual que vocês querem? Tem o Barrabás aí, solta Barrabás. Diz o texto que diz que aqueles homens fariseus, aqueles líderes, convenceram a multidão que estava ali. Aquela multidão que não crê em Jesus. Aquela multidão que ele falou que não ia dar comida, que eles não criam nele. Eles falaram: crucifica, crucifica. Pilatos tenta fazer tudo. Ele fala que ele é rei. Não temos outro rei senão César. Olha o que os judeus dizem. Mas aí ele lava as mãos. Pilatos: estou livre do sangue desse homem. Sabe o que os judeus dizem? Caia sobre nós e nossos descendentes o sangue dele. Olha o que eles dizem. Então ele entrega para ser crucificado. Pode subir a banda aqui. Entrega Jesus para ser crucificado. E Jesus então, Jesus é julgado aqui. Mas quem está sendo julgado é o príncipe deste mundo. Jesus falou: eu é que estou executando o juízo. Jesus é açoitado, coloca a coroa de espinhos nele, sofre carregando a cruz sozinho, é crucificado ao lado de 2 ladrões. Ele é crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia, trevas. A luz do sol desaparece ao meio-dia e faz trevas sobre a terra até às 3 da tarde, que é quando Jesus entrega o Espírito. Nessas 6 horas que ele está pregado na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde, Jesus está lá pregado na cruz. Os soldados sorteando a roupa dele. Ele está pregado nu na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Foi a primeira coisa que ele falou. Pai, perdoa. A segunda palavra de Jesus foi em resposta a um ladrão:
Um estava amaldiçoando Jesus e o outro falou: ele não tem culpa, nós temos. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Palavra de Jesus: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Depois Jesus vê a sua mãe perto, e João, o discípulo, e ele disse: mulher, este é teu filho. E disse: e esta é sua mãe. Daquele dia em diante, o discípulo pega a mãe de Jesus e leva para a casa dele. Depois, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus abandona Jesus? É porque Jesus agora atraiu para ele todo o nosso pecado. Ele atraiu toda a maldade da humanidade, a minha e a sua. Deus não pode estar com ele, porque o pecado está com ele. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Jesus está dizendo: todos os pecados estão aqui, o Pai não está ali. Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras, porque estava escrito: deram-me vinagre a beber. Então Jesus, para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. E eles botaram vinagre na esponja, e Jesus, depois de provou, disse: está consumado. E a última palavra de Jesus foi quando ele clama em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras ele dá o último suspiro e morre. Nesse momento em que Jesus morre, um grande terremoto acontece. As rochas são fendidas, as tumbas nas rochas são abertas, e o véu do santuário, lá do templo de Jerusalém, o véu dos santos, só que não tem arca. Está vazio, a arca já tinha sido perdida, o véu é rasgado do alto para baixo. Deus rasga o véu daquele santuário, dizendo que acabou a separação entre eu e a humanidade. Não precisa mais de fariseus, de mestres de lei, de caras que manipulam pessoas. Eu posso agora falar com cada um dos meus filhos diretamente. O véu foi rasgado, acabou a separação, a barreira foi eliminada pelo sangue de Cristo. Agora nós podemos ter acesso a Deus. O véu é rasgado. Corpos de santos ressuscitaram, saíram dos túmulos. Jesus é sepultado num túmulo novo na rocha. E os romanos vão lá e falam: falaram que ia ressuscitar. Bota lá uma guarda lá, porque os discípulos vão roubar o corpo. Botaram um destacamento de soldados romanos, selaram a porta. Então chega o sábado. Túmulo guardado, todo mundo descansando. Mas Jesus está vencendo no mundo espiritual. Jesus desce até a mansão dos mortos. Jesus vai até o Hades, ao inferno, ao lugar da prisão das almas. E ele toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele tira toda a autoridade da morte. Ele tira toda a autoridade de Satanás. Ele tira toda a autoridade que alguém ainda poderia ter, e ele agora é o Senhor absolutamente de tudo. E no domingo, quando ele ressuscita, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. E ele ressuscita com toda a autoridade, todo o poder. Nem a morte pode segurar Jesus. E ele deu esta vitória para nós. Sabe por que ele fez tudo isso? Por você. Ele fez por mim, por você. No primeiro dia da semana, as mulheres vão lá, sempre as mulheres, elas vão lá,
Bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram ao túmulo. Olha que legal esse relato. De repente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Imagina a cena. E aí então seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. E os guardas estavam protegendo lá. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Você está entendendo que o anjo abriu o túmulo para as mulheres verem, não? Porque Jesus já não estava lá, não tinha que abrir porta para Jesus sair. Você está entendendo? Ele tem um corpo glorificado, ele aparece em qualquer lugar, ele pode comer, ele pode abraçar. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. O anjo abre para mostrar que já estava vazio. E elas então saem correndo, contam para os discípulos, não é? Pedro vai até lá, não é? Os guardas são subornados, eles chegam lá: olha, o cara não está. Deram mais dinheiro para ele. Não, fala que roubou, fala que vocês estavam dormindo. Não, se a gente estivesse dormindo, a gente morre, né? Porque nós somos o guarda romanos, a gente não pode dormir. Não, mas conta aí uma mentirinha. Pedro e João correm ao sepulcro, não está lá. Jesus aparece a Maria Madalena, aparece outras mulheres. Jesus é esperto, gente, ele fala com as mulheres primeiro, porque a notícia ia espalhar muito mais rápido, amém? Então, porque os homens não acreditavam, ficaram duvidando. Jesus aparece a Cleopas e um amigo no caminho de Emaús. Tudo isso acontece no domingo. Jesus anda com eles. Lembra, o coração ardia, ele parte o pão e desaparece. Jesus aparece aos 10 discípulos, Tomé estava ausente. Jesus abre entendimento para entender as Escrituras. E digam: ficam aqui, fiquem até em Jerusalém, até vocês serem cheios do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele não falou: vocês serão meus mestres, vocês serão meus escribas, vocês serão pessoas importantes que vão pregar de púlpitos. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas. O jeito que você vive, a maneira que você ama, vai testificar do que eu estou vivo e eu vivo em você, amém? Nós somos testemunhas. E então 10 dias depois, 40 dias, Jesus inclusive fica aparecendo aos discípulos. Depois desse domingo, mais 39 dias. Aí Jesus sobe aos céus no 40º dia. Depois de 10 dias eles em Jerusalém orando, no 50º dia, no Pentecostes, vem o Espírito Santo, a presença dele para habitar no coração de todo aquele que crê. Hoje é o dia da ressurreição. Jesus está vivo, sua presença é real e é percebida pelo Espírito Santo que está aí. Não precisa de intermediário. Eu aqui não sou intermediário, eu sou apenas um proclamador. Eu sou uma testemunha que nem você. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou testemunhando de tudo que aconteceu. É isso só que eu estou fazendo aqui. Você não precisa de mim para ouvir a Deus. Você não precisa de um profeta para dizer o que você tem que fazer. Os profetas vão confirmar o que Deus fala para você. Você não precisa de um mestre para conhecer Jesus, mas os mestres que vão ensinar você, o Espírito Santo vai abrir os seus ouvidos para entender, percebe? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu vim dizer para você hoje que não há separação. Que não há separação, não há separação. Que se você tiver com sede de ouvir a Jesus, você pode ouvir a Jesus hoje. Coloque a mão no seu coração. Você ouviu a mensagem de Jesus, você me ouviu falando sobre Jesus, falando o que Ele fez, mas Ele quer falar com você. Você ouve Jesus? Você ouve Jesus? Se hoje você não ouvir a voz dele, hoje há um convite, dizendo: ei, o véu foi rasgado. Deus aboliu aquele sistema de sacerdotes, de sacrifícios.
isto é antigo, a figueira já secou, a antiga aliança é insuficiente, existe uma nova aliança. A nova aliança diz que Jesus morreu e ressuscitou para dar o Espírito Santo a todo aquele que crê, que você pode ouvir a voz dele diretamente. Você pode ouvir a voz dele. Como eu posso ouvir a voz dele? Primeiro você tem que entregar a sua vida totalmente a ele, e depois você tem que dizer: eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Se você nunca entregou a sua vida a ele, entrega agora. Diz: Jesus, reconheço que tu és o Senhor. Faz essa oração agora: eu entrego minha vida totalmente a ti. Eu quero ouvir, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero ser tua habitação. Faz isso. Fala: eu entrego a minha vida hoje aqui. Aí mesmo onde você está ouvindo, fala e diz assim: eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Ouse fazer essa oração. Diga: fala comigo, Senhor. Eu quero a partir de hoje ouvir a tua voz. O diabo está dizendo a você: você não é capaz, você tem muita coisa errada. Deixa eu dizer o que a Bíblia diz: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Todos os seus pecados foram perdoados, o preço foi pago, e se já foi pago, não tem mais dívida alguma. Não se deixe enganar, você já é livre pela graça de Jesus. Peça: Senhor, fala comigo. Fala comigo, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Jesus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, rendidos aos teus pés nos prostramos. Vamos fazer isto, rendido aos teus pés nos prostramos. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, e os corações serão teu lugar santo. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, rendidos aos teus pés nos prostramos. Mostra, Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua glória, e os corações serão teu lugar santo. Mostra a tua glória, mostra a tua glória.